25 anos da Eco 92, aumento nos números do desmatamento no Brasil e a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima, temas que foram discutidos nesse primeiro semestre pela Comissão de Mudanças Climáticas e sobre os quais eu converso agora com o senador Jorge Viana, presidente da comissão. Senador Jorge Viana, a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima, celebrado em Paris, mereceu uma crítica em um discurso que o senhor fez no plenário do Senado. Esse anúncio da saída dos Estados Unidos compromete o Acordo do Clima? Certamente que sim, César, porque é o grande acordo que os países do planeta fizeram, o Acordo do Clima, tentando evitar que a gente tenha risco para a vida no planeta, reduzindo as emissões e procurando caminhar o planeta para uma harmonia entre homem e natureza e o que a gente chama, e a ONU chama, de desenvolvimento sustentável. Quando nós tivemos essa notícia do país que é responsável por maior emissão junto com a China, que ele sai desse acordo, é uma coisa muito grave. Nós discutimos, não só eu fiz discurso, mas nós discutimos na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Meio Ambiente e na comissão que eu sou presidente, que nós estamos conversando aqui, que é a Comissão Mista de Mudança Climática. Porque é muito sério isso. Quer dizer, os acordos que os Estados Unidos fizeram não valem mais, um presidente pode mudar o que o outro fez, mas mais que isso, quer dizer, como é que a nação que mais polui o planeta, ela resolve seguir poluindo e os outros que limpem? Então, essa é uma situação gravíssima que deve ser objeto do debate na COP23 em Bonn esse ano, na Alemanha. Porque como é que o acordo vai ser implementado sem os Estados Unidos? Essa é uma grande pergunta. Agora, no debate que foi feito na comissão, eu me lembro do professor Eduardo Viola dizendo, olha, o presidente Trump anunciou isso, mas, na verdade, uma série de compromissos com a economia de baixo carbono já estão, digamos, quase que assentados. Dificilmente eles serão revertidos, né? Eu, particularmente, acho que ele voltou os Estados Unidos para o século passado. Porque a economia de baixo carbono, o consumo responsável, é algo que uma parte é da sociedade e a outra é da própria economia. Não tem jeito. As pessoas vão querer sempre, quando comprar, quando consumir, querer saber, mas vem cá, isso aqui é produzido como? Tem trabalho escravo? Está destruindo o meio ambiente? Isso aqui é algo bom para a minha saúde? Essas são as conquistas desse século XXI, que a sociedade no mundo inteiro está tendo. E os Estados Unidos dizem, não, eu não vou cumprir o acordo porque eu quero continuar usando o carvão, eu quero continuar fazendo as coisas independente, primeiro os Estados Unidos, independente da opinião dos outros países e da própria humanidade. Mas o mais fantástico foi a reação dos americanos contra ele. As grandes empresas, petrolíferas inclusive, algumas empresas que trabalham com combustível fóssil, falaram, não, nós já estamos investindo numa produção sustentável, né? Porque acreditamos na economia de baixo carbono. A sociedade civil, prefeitos, governadores, são muito fortes nos Estados Unidos e eles se posicionaram contra. Eu acho que ele vai perder essa luta, é uma questão de tempo, porque por mais que possa gerar alguns empregos de imediato, mas no longo prazo os Estados Unidos perderia muito, porque o futuro da economia no planeta, não tenho dúvida, é a economia sustentável e de baixo carbono. No caso do Brasil, nós assumimos metas ousadas de redução das emissões de gases do efeito estufa e, no entanto, temos observado um aumento, ainda pequeno é verdade, mas digno de menção, um aumento nos números do desmatamento. Isso aí, de certa forma, também não compromete os compromissos brasileiros? Sem dúvida. Eu digo sempre, eu sou da Amazônia, né, sou do Acre, fui governador, sou engenheiro florestal e tenho um compromisso com os ideais de Chico Mendes, com essa causa que cada dia passa a ser a causa mais de todos, que é de buscar um mundo mais equilibrado, na harmonia homem-natureza, enfim. E o Brasil conseguiu crescer seu prestígio diante da comunidade internacional, não só porque sediou a Rio 92, a Cúpula da Terra, depois a Rio +20, não só porque foi protagonista no Acordo do Clima de Paris de 2015, mas porque o Brasil conseguiu mexer numa das questões mais sérias que comprometia e fazia do Brasil um grande emissor de gases de efeito estufa, desmatamento. Porque nós temos uma boa matriz energética, uma boa matriz de transporte, porque é energia hídrica, solar e eólica, e a outra também por combustíveis, né, biocombustíveis, mas o desmatamento era o grande responsável por essa posição que até envergonhava o Brasil e deixava o Brasil muito fragilizado na comunidade internacional. Reduzimos o desmatamento até 80%, mas em 2015 e 2016,
um incremento do desmatamento muito ruim para a imagem do país e também para que o Brasil possa cumprir aquilo que ele se comprometeu de redução de emissões, né? Para evitar o aumento da temperatura do planeta. O desafio é o que fazer para que o desmatamento volte a cair. Então, nós chegamos a ter 5.000 quilômetros quadrados de desmatamento, agora estamos tendo 7.000, a última medição foi 7.900 quilômetros quadrados. Isso é um aumento inaceitável e, junto com isso, está vindo também uma agenda de atraso muito negativa contra o meio ambiente do próprio Congresso, que vem a partir de posições do atual governo Temer. Quer dizer, a gente pensando nesse contexto, no momento em que a gente celebra os 25 anos da Eco 92, é até paradoxal, né, senador? Não só isso, né? Porque o Brasil teve um papel tão importante, foi sede desse primeiro encontro que teve, porque acho que a gente não tem noção do que foi a Rio 92, a Cúpula da Terra. Mas foi a primeira vez que as nações do mundo se encontraram para tentar fazer algo que estabelecesse limites para a ação do homem no planeta. Levando em conta que os recursos naturais estão aí, que a natureza é belíssima, mas a natureza não dá nada para a gente, ela empresta, né? E o homem seguindo só usando e devolvendo suja, a gente pega uma água limpa, usa e devolve para o rio suja. A gente pega as nascentes, destrói as florestas. E a Cúpula da Terra foi para dizendo, olha, cada país precisa ter regra, nós temos que cuidar da biodiversidade, nós temos que fazer uma mediação. De lá para cá, muita coisa melhorou, é verdade, né? Mas o nosso país, que tem 20% da biodiversidade do planeta, ainda continua tratando a Amazônia com desprezo, eu acho. Porque se a Amazônia ajudou a limpar a imagem do Brasil com a redução do desmatamento, e os 25 milhões de amazônidas que estão lá? Seguem na pobreza, na miséria? O Bolsa Verde, por exemplo, agora está com risco do atual governo de desaparecer. E mesmo o desmatamento tendo aumentado na Amazônia nesses últimos 2 anos, todo lugar que teve política pública de Bolsa Verde, ajudando as populações com serviço ambiental, houve redução, né? No caso do Acre, por exemplo, o governo do Acre, o governador Tião Viana, está criando unidade de conservação. O governo federal estava danificando a unidade de conservação, reduzindo o tamanho. Então, o Brasil tem que se reencontrar com essa agenda positiva que fez crescer o prestígio nosso internacional e fez do Brasil um dos fiadores do Acordo do Clima. São 195 nações que assinaram esse Acordo do Clima. Sai a principal delas, os Estados Unidos. O protagonismo da China deve aumentar, mas o do Brasil não pode diminuir. Os 5 anos também de entrada em vigor do novo Código Florestal, que análise a gente pode fazer? Essa lei, ela ajuda ao cumprimento das nossas metas de redução de gases? Ela ajuda ao combate ao desmatamento ou ela prejudica? Olha, o Código Florestal dividiu o Brasil, era muito polêmico, porque estava mexendo com o uso da terra, posse da terra e também com recursos naturais, com floresta. E eu tenho aqui, inclusive, onde a gente está fazendo a entrevista, uma fotografia com o Luiz Henrique, senador, né? E ele foi o grande parceiro nosso. Uma coisa que ninguém achava a solução, ninguém conseguia se entender. Nós fizemos uma proposta, ele me confiou dar uma contribuição grande na comissão de mérito, mas nós fizemos juntos. E a ideia era pacificar essa confusão entre quem produz, quem cria com o meio ambiente. Porque não tem como plantar, criar, sem levar o meio ambiente em conta. O meio ambiente é o grande aliado dos produtores. E isso faltava ter, e o novo código trouxe isso. E o bom é que, passados 5 anos agora, as entidades que até criticaram, tanto a minha proposta como do Luiz Henrique, e eles estavam tensionando, e eu não estou tirando a razão deles, hoje reconhece que o desafio é implementar o novo Código Florestal, porque ele é um código realmente bom. Nenhum país do mundo tem uma proposta de lei como essa. E eu vou falar aqui em primeira mão, nem fiz discurso no Senado sobre isso, mas que vale muito para o Acordo do Clima. O cadastro ambiental rural está bem avançado, que é um elemento importante do Código Florestal. Cadastrar, digitalizar todas as propriedades do Brasil. São mais de 4 milhões de propriedades já cadastradas, quase 400 milhões de hectares que já estão no computador para a gente consultar e ver o que é que tem em cada propriedade dessa. E o melhor de tudo, quanto que de floresta que nós tínhamos perdido vão vir com a consequência do cadastro ambiental rural, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. O número me alegrou, porque a gente pensava, quando nós fizemos o código, pensávamos que seria em torno de 17 milhões de hectares de floresta. Ninguém acreditava. Sabe quantos serão? Provavelmente 28 milhões de hectares de floresta. Até agora,
já estão registradas e vão vir com o programa de regularização ambiental. Isso é uma conquista que vai melhorar a posição do Brasil no Acordo do Clima. Porque você trazer a floresta de volta vai dar crédito de carbono para o Brasil e vai ajudar o Brasil a cumprir a meta do Acordo do Clima. Senador Jorge Viana, nós tivemos nesse primeiro semestre um evento de grande porte que foi o Seminário de Direito Ambiental, que reuniu representantes de todo o mundo, onde foi possível fazer uma comparação sobre o aparato legal que existe hoje em diversos países para a gestão ambiental, para a implementação do direito ambiental. Então, eu aproveito para perguntar também sobre as perspectivas para o próximo semestre. Como é que o senhor vê os trabalhos no próximo semestre na Comissão de Mudanças Climáticas? Olha, eu destaco assim do trabalho, primeiro, antes de falar do próximo semestre, duas questões fundamentais que a gente fez aqui. Um foi celebrar os 25 anos da Rio 92, no plenário da Casa, estava lá o senador Collor, estavam lá os ex-ministros, o atual ministro, todos que ajudaram nesse processo todo de um quarto de século. Mas o evento que nós fizemos também, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, tratando do direito ambiental, da constitucionalidade, a constitucionalização da questão ambiental, que é comum a todos, que é trabalhar pelo bem comum, e isso é ético, contou com a ajuda do Herman Benjamin. Nós trouxemos aqui membros da Suprema Corte de vários países, Caribe, América Latina, foi fantástico. E eu acho que é por aí o caminho, a gente consolidar cada vez mais a legislação de proteção ao meio ambiente, porque isso significa proteger a vida. E no próximo semestre nós queremos uma agenda também objetiva. Nós vamos ter a COP23 em Bonn, que vai discutir como implementar o Acordo do Clima sem os Estados Unidos. E o Brasil tem que ter um papel de protagonista nessa COP. E uma das questões que eu acho fundamentais é trazer o debate sobre os 5 anos da implementação do Código Florestal. Eu quero fazer disso um grande evento com outras comissões, porque o Código Florestal é a salvaguarda das florestas, é a reconstituição de florestas que foram destruídas, das nascentes. O projeto está muito bonito do Código Florestal, a implementação dele, o CAR, e é com ele que nós podemos ter perto de 30 milhões de hectares de floresta de volta, salvar as nascentes, parar com essa insanidade do desmatamento ilegal que o Brasil ainda tem e ainda vive, e com isso, floresta tem tudo a ver com água, com clima, e com isso o Brasil vai se firmando como um país que quer ser grande produtor de alimentos, mas só quer fazer isso se for de maneira sustentável e fazendo em harmonia com a natureza. Ninguém tem noção o que significa o Brasil ter 12% da água doce do planeta e quanto de energia gasto nisso para evaporar essa água das nossas florestas, especialmente na Amazônia, e essa água fazer uma espécie de refrigeração no clima do planeta. Então, é isso que envolve clima do mundo e floresta. São muito ligadas. Cuidar das florestas é cuidar da vida no planeta, cuidar do clima é implementar o Acordo do Clima de Paris. Senador Jorge Viana, obrigado pela entrevista. Durante o mês de julho, você acompanha aqui na TV Senado e em nossa página na internet os principais debates, as principais votações que aconteceram no Senado nesse primeiro semestre. Continue com a nossa programação.